Boa noite, senhoras e senhores. A Seccional São Paulo dos Advogados do Brasil tem a honra de recebê-los na solenidade de lançamento do carimbo alusivo aos 10 anos do Estatuto da Advocacia, Lei 8.906, de 4 de julho de 1994. Presidindo a mesa diretora, o excelentíssimo senhor presidente da Seccional São Paulo dos Advogados do Brasil, Dr. Luiz Flávio Borges Durso. O excelentíssimo senhor diretor tesoureiro da Seccional São Paulo dos Advogados do Brasil, Dr. Marcos da Costa. O ilustríssimo senhor supervisor das unidades de atendimento dos Correios, senhor Jorge Luiz da Costa. O excelentíssimo senhor conselheiro seccional e presidente da Comissão de Resgate e Memória da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Fábio Marcos Bernardes Trombetti. O excelentíssimo senhor advogado criminalista, professor convidado de prática processual penal pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e ex-presidente da Comissão Nacional de Apoio às Prerrogativas do Advogado do Conselho Federal dos Advogados do Brasil, neste ato expositor, Dr. Paulo Sérgio Leite Fernandes. Composta a mesa diretora. O senhor presidente convida também a composição da mesa diretora, o excelentíssimo senhor secretário-geral adjunto da Seccional São Paulo dos Advogados do Brasil, Dr. José Wellington Pinto. Convida também a excelentíssima senhora vice-presidente seccional dos Advogados do Brasil, doutora Márcia Regina Machado Melaré. Senhoras e senhores, composta a mesa diretora, com a palavra o senhor Luiz Flávio Borges Durso. Senhoras e senhores, boa noite. É com muita alegria que a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo, realiza este evento comemorativo aos 10 anos do nosso Estatuto da Advocacia, Lei 8.906, de 4 de julho de 1994. Esta é uma promoção da operosa Comissão de Resgate da Memória da UAB São Paulo, comissão esta que tem como presidente o ilustre conselheiro Fábio Marcos Bernardes Trombetti, que será o expositor na próxima quarta-feira, dia 7 de julho, falando sobre a importância da independência do advogado no Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, isto, Estatuto esse de 94. E hoje, para abrir os trabalhos, para abrir essas comemorações, nós teremos a palavra deste que é um dos ícones da advocacia, um dos advogados que, na sua história, mais contribuiu com esta casa, que é o eminente Dr. Paulo Sérgio Leite Fernandes, que tem na sua trajetória profissional, além de todas as características de um brilhante advogado, características pessoais que o fazem querido por todos os seus colegas, tem o registro de uma trajetória profissional sempre ligada à defesa das prerrogativas profissionais e a esta casa. Portanto, não haveria figura mais exponencial para que hoje pudéssemos celebrar os 10 anos do nosso Estatuto, se não haveria outra, senão o do nosso querido Paulo Sérgio Leite Fernandes.
eu também registro a presença de ilustres conselheiros, presidentes e subseções que serão nominados pelo cerimonial em seguida. E gostaria de, antes de mais nada, registrar também que nós teremos aqui o lançamento do carimbo comemorativo dos 10 anos do Estatuto. E, para tanto, antes de passarmos a palavra ao doutor Paulo Sérgio, e antes de fazermos a posição do primeiro carimbo comemorativo dos 10 anos, eu vou passar a palavra ao presidente da Comissão de Resgate da Memória da UAB, doutor Trombete, para que, na sua saudação, também nos explique o que está acontecendo neste instante, como funciona este carimbo, a importância deste momento, na medida em que esta homenagem dos Correios tem a iniciativa do querido conselheiro Fábio Trombete. Passo, portanto, a palavra ao eminente doutor Trombete. Excelentíssimo senhor presidente da Seccional São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Luiz Flávio Borges Durso, na pessoa de quem gostaria de pedir licença para saudar e cumprimentar todos os que compõem a mesa diretora dos trabalhos desta noite. Eu penso que, mais acertadamente, a pessoa que representa os Correios poderá falar melhor sobre o que representa o carimbo comemorativo. Porém, em termos de comissão, esta ideia surgiu por proposta até de um ilustre membro da nossa comissão, doutor José Roberto Gutierrez Gameiro, que está aqui, que gosta muito do assunto ligado à filatelia, é um colecionador de selos também. Eu também já fui outrora, hoje eu estou um pouco mais afastado dessas lides, por falta de tempo até, mas juntos pensamos em alguma forma de homenagearmos esses primeiros 10 anos de vigência da OAB, do Estatuto, melhor dizendo, através de algum tipo de lançamento filatélico. Infelizmente, o selo comemorativo, que seria a melhor forma, talvez até uma forma mais expressiva de comemoração, de estarmos divulgando, inclusive, isto tudo, não foi possível, até por questões de tempo, etc. O Conselho Federal me parece que andou tentando fazer, teve a mesma iniciativa, não sei se chegou a concluir, mas procurando opções, vislumbramos essa possibilidade, junto com as pessoas ligadas à empresa de Correios e Telégrafos, a possibilidade da edição desse carimbo. Inclusive, na noite de hoje, os senhores que estão aqui receberão um envelope com a mensagem do Dr. Luiz Flávio Borges Durso, por ocasião dos 10 anos do Estatuto, e um envelope, que eu gostaria até de exibir, mas os senhores vão receber, cada um dos senhores, um exemplar, com o selo e o carimbo comemorativo. A ideia é que nós mantenhamos esse tipo de comemoração para os eventos que sejam ligados à OAB de São Paulo, em especial. Então, provavelmente para o próximo semestre, nós teremos algumas outras comemorações. Vamos estender essa parceria com os Correios. O Dr. Marcos da Costa também foi uma pessoa que nos auxiliou bastante, além do próprio presidente, que incentivou muito que a gente pudesse fazer isso. Foi feito meio às pressas, daí não ter havido tempo hábil para uma divulgação um pouco maior. Mas está aí essa primeira iniciativa da nossa comissão, e nós gostamos muito desta primeira forma de trabalharmos juntos com os Correios, e vamos ver aonde nós chegaremos em outras oportunidades, inclusive com a comemoração, já adiantando, dos 30 anos do Jornal do Advogado. Também um pedido muito especial, aliás, uma determinação do nosso presidente, que nós façamos alguma parceria também com os Correios nesse sentido. É uma maneira de nós cultuarmos, inclusive, as nossas tradições, algo que está passando um pouquinho desapercebido e esquecido. A nossa comissão, inclusive, tem essa proposta de resgatar mesmo, aliás, o nome de batismo dessa comissão é do nosso próprio presidente, para que a gente possa trazer à lume os grandes fatos históricos, os grandes vultos da advocacia paulista que se envolveram nas grandes conquistas da nossa nação. Era isso, presidente. Obrigado pela oportunidade. Agradecendo
a participação do Dr. Flávio Trombete. Antes de passar a palavra ao Jorge Luiz da Costa, que é responsável aqui neste evento pelos Correios, eu quero registrar que nós estamos festejando, sim, o Estatuto da Advocacia. E temos que festejá-lo, porque é uma lei de vanguarda que trouxe o regramento da nossa corporação. Todavia, uma lei que foi mutilada, e aqui vai o registro de repúdio a uma ação direta de inconstitucionalidade que fulminou o nosso estatuto logo no início da sua vigência, suspendendo vigência para alguns dispositivos que foram contemplados pelo legislador. De modo que esse nosso estatuto, embora mutilado, embora sofrendo os efeitos de uma liminar que suspendeu a eficácia de alguns dispositivos importantes neste conjunto de proteção para a advocacia, nós até hoje não temos isso julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, além dos nossos festejos, além da nossa celebração de alegria pela lei, pelo nosso estatuto, vai também uma voz, um brado, para que o Supremo Tribunal Federal julgue esta ação direta de inconstitucionalidade, dando fim a este período de suspensão dos dispositivos por força de uma liminar. E que se decida, de uma forma ou de outra, mas que se decida. Esta é a nossa expectativa junto ao Supremo Tribunal Federal. Eu quero, então, agora passar a palavra ao senhor Jorge Luiz da Costa, que representa os Correios, e pedir também para que ele nos explique o que significa obliteração, que é, na verdade, o que nós vamos fazer aqui agora. Com a palavra, Jorge Luiz da Costa. Doutor Luiz Flávio, presidente da OAB de São Paulo, através de vossa pessoa, cumprimento toda a mesa, senhoras e senhores. É uma grande satisfação para a empresa brasileira de Correios e Telégrafos participar das comemorações dos 10 anos do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. O lançamento do carimbo postal comemorativo, que seria esse carimbo que ele mostrou, obliterado, que vocês devem estar no envelope, nós vamos obliterá-lo, que é esse daqui, tá? Então é um carimbo postal comemorativo e não um selo. Você tem um selo e você oblitera. Imaginem no Brasil todo, milhares de atendentes comerciais, né, atendendo o clientinho lá, e o cliente recebendo a obliteração com os 10 anos do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. Nossa missão maior é a de servir a sociedade. E a cada dia esse objetivo se concretiza através de iniciativas que possibilitam o acesso de 100% da população brasileira aos nossos serviços e produtos. Além do que, é também nosso papel difundir os principais fatos e valores marcantes de nosso país. A participação dos Correios nesta comemoração muito nos honra, porque por meio da filatelia estaremos divulgando uma data marcante para a Ordem dos Advogados do Brasil, instituição que prima pela eficiência no atendimento às causas públicas, pela defesa da cidadania no estabelecimento da ordem. É importante destacar que o carimbo aqui lançado será oposto em correspondência que circularão por todo o mundo, entre usuários e colaboradores e colecionadores, tornando perene a data em nível nacional e internacional. Finalizando, quero parabenizar os organizadores e agradecer pelo convite da participação dos Correios nessa significativa homenagem. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos convidar o doutor Luiz Flávio para obliterar, já que ele queria saber o que era, né? Então, faz favor. Aqui tem o carimbo, o senhor pega esse carimbo, tem uma marcadinha, o senhor oblitera. Aqui, pode colocar isso. Sim. Isso. Como não é atendente comercial, vão até bater para ficar bonitinho, tá? Agora você pode obliterar outra. Você pode obliterar outra para a gente poder deixar funcionar. Pode obliterar. Tudo bem, esse senhor, esse é meu. Os presentes da mesa já têm o carimbo obliterado, né? Se não poderiam obliterá-lo aqui agora. Se alguém fizer questão para colecionar, está aqui presente. Por favor, mano. Este é meu, este
seu. A empresa é toda becanizada, lógico, toda informatizada, mas é simbólico isso aqui, e só quando acaba a energia que realmente acontece isso. Então, já bem, já obliteramos, já está formada aí. Agora, nós gostaríamos, de nome da empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, entregar esse mimo ao doutor Luiz Flávio, né? Homenagem do Correio para os 10 anos do Estatuto, para toda a seccional de São Paulo, em homenagem a esse lançamento. Combinado? Quero agradecer ao senhor Jorge Luiz da Costa, agradecer os Correios, agradecer também os diretores que estão compondo esta mesa de trabalhos, o doutor Wellington, o doutor Marcos da Costa e a doutora Márcia Milaré. Na verdade, nós estávamos numa reunião de diretoria, suspendemos os trabalhos para aqui estar nessa solenidade. A reunião nós vamos continuar em seguida, mas não poderíamos deixar de estar aqui para abraçar Paulo Sérgio Leite Fernandes, para dizer da importância que esta data tem para esta casa, e a sua palavra certamente trará, mais uma vez, o direcionamento que a classe precisa para a condução dos destinos de uma boa advocacia. Eu confesso a todos que a primeira obliteração é inesquecível. E registro derradeiramente que esta casa, se engalana, está em festa, a comemorar os 10 anos do nosso estatuto. Parabéns à advocacia, parabéns à UAB, parabéns aos Correios, parabéns ao querido Trombete e à sua comissão que operosamente realizou este evento. Vou deixá-los neste momento. Registro também que cada participante receberá um envelope obliterado com o carimbo comemorativo. Eu tentei pedir um olho de boi para cada um. O Correio não nos forneceu. Então, nós vamos ficar com o selo do Rui Barbosa, que também é bastante significativo. E agradeço, portanto, a presença de todos e deixo-os sob a presidência do Dr. Trombete, com a palavra balizada, a palavra que representa a voz da advocacia do grande Paulo Sérgio Leite Fernandes. Aliás, convido-os todos para que estejam conosco em agosto, final de julho, agora final do mês, quando estaremos comemorando 30 anos do nosso Jornal do Advogado. Jornal este criado pelo Paulo Sérgio Leite Fernandes. Portanto, só por este detalhe, os senhores podem imaginar como esta criatura, que é querida por todos nós, está entranhada na história desta casa. É assim, é a OAB, é Paulo Sérgio Leite Fernandes, é o Estatuto da Advocacia. É a advocacia aplaudindo as nossas regras, a nossa lei, mas, acima de tudo, querendo o julgamento desta ação direta de inconstitucionalidade, que suspendeu dispositivos que mutilaram desta forma o nosso Estatuto. Parabéns a todos e muito obrigado, agradecendo os Correios por essa deferência especial para com esta casa e para com a advocacia. Muito obrigado. Senhoras e senhores, antes da prosseguimento da palestra, anuncio as presenças dos excelentíssimos senhores conselheiros da seccional, Dr. Humberto Luiz Borges Durso, Dr. José Luiz de Oliveira, Dra. Talula Kobayashi, Dr. Fábio Romeu Canton Filho, Dra. Ivete Senise Ferreira, Dr. Jorge Nascimento, Dr. Sergei Cobra Arbex, do excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Ética 3, Dr. Orlando Botolai Júnior, do vice-presidente da Comissão de Prerrogativas, Dr. Marco Aurélio Vicente Vieira,
do excelentíssimo senhor presidente da subsecção de Itaquera, doutor Sidney Dalberto Liberal, do senhor vice-presidente presidente da subsecção de Franca, doutor Marco Aurélio Gilberto Filho, e de seu secretário-geral, doutor Edson Mendonça Junqueira. Também do excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Relações Corporativas e Institucionais desta seccional, doutor J.B. de Oliveira. Com a palavra, o senhor doutor Fábio Trombete. Muito bem. Vamos passar, então, ao motivo principal que nos reserva esta noite aqui, na pessoa do nosso querido colega doutor Paulo Sérgio Leite Fernandes, cujos predicamentos já foram muito bem registrados pelo nosso presidente. Então, sem mais delongas, passo a palavra ao doutor Paulo Sérgio Leite Fernandes para a exposição do tema da sua palestra, prerrogativas no Estatuto, diferenças práticas da Lei Velha e a Nova. Meu caro presidente Trombete, advogados, advogadas, estudantes, outro dia me convidaram a fazer uma palestra e eu fiz a palestra sobre o tema errado. De maneira que, desta vez, o tema que me trazem é aquele que diz com as minhas paixões. E quando se tem uma paixão antiga, ela nos acompanha na adolescência, corre conosco durante a maturidade e nos serve também de alegria no terceiro terço da vida. E na medida em que me trazem um tema pelo qual eu sou apaixonado, obviamente não hei de me esquecer da razão do convite. Portanto, vocês me pedem para falar sobre uma antiga namorada, que é a Ordem dos Advogados do Brasil. É aquela que é sempre eterna, porque dizem que de amadas o homem pode mudar muito se não for estável, mas das paixões ele não se modifica, nasce com elas, e quando se vai com a perpetuação do nome da amada. No nosso caso, já na terceira idade, expressão que eu detesto, mas que tenho que assumir, porque me obrigam a pagar meia entrada no cinema. E outro dia, com o meu assistente Rogério Seguins Martins, que está ali, que me acompanha como fiel escudeiro, precisei brigar veementemente para continuar na fila do aeroporto. Obrigavam-me a ser atendido em primeiro lugar. O que me deixou muito enraivecido, disse: minha filha, eu não sou velho. E ela respondeu: não, o senhor não é velho, mas está gasto. De forma ou de maneira que esses amores ou essas paixões do velho advogado são por mim muito bem conhecidas. Obviamente, para alguns que estão aqui, a ordem é um amor recente. Para outros e outras, é uma paixão que já vai pela metade da existência. E para nós que estamos há 40 anos dentro desta casa, é uma convivência que, ao mesmo tempo
alegra, emociona e assusta. Na medida em que, outro dia, alguém me disse que eu era um ícone. O Durso acabou de afirmar, antes de sair daqui, que o Dr. Paulo Sérgio Leite Fernandes era um ícone. Ícone dentro da literatura greco-romana era uma espécie de totem. Entre os índios era a herança do pajé. Entre os primitivos era aquele que estava sempre no conselho da tribo. Entre os polinésios, os ícones, eram aqueles que, a certa altura da vida, entravam nas canoas com o remo preferido, eram seguidos por toda a população do vilarejo praiano, entravam na piroga com seu remo marchetado de marfim, extraído das focas e dos leões marinhos que havia por lá. Entravam, levavam alguma comida, algum alimento, iam e não voltavam. E só retornava o remo. E o indígena mais moço que conseguisse trazer o remo nas mãos era o eleito para cuidar da tribo e seguir os passos do velho marinheiro. De certa maneira, esse episódio, esses episódios românticos, me trazem motivo, uma sensação de orgulho muito grande. Porque na medida em que Durso, o presidente da ordem, me dá essa conotação, me obriga a dizer também que há 5, 6 meses atrás, numa palestra assemelhada a esta, eu lhe pus a mão no braço e disse: você é o jovem feiticeiro. E é o jovem feiticeiro que o bruxo antigo olha em sua bola de cristal e o vê transformado em líder da sua tribo. O mesmo fiz eu ainda nesta audiência seleta ou neste parlatório com o hoje ministro Márcio Tomás Bastos, há 1 ano atrás. Eu lhe pus a mão no braço e disse: você será ministro. Faz quase 1 ano. E Márcio se transformou em ministro. Significa isso que, se ícone eu não for, eu devo ter alguma coisa que me faz transformar as predições em realidades. Circunstância que levou, com certeza, o Luiz Flávio, hoje feiticeiro maior, a me convidar para estar com vocês a contar um pedaço daquilo que aconteceu. De qualquer maneira, de qualquer forma, essa introdução chega para que eu retempere o meu amor, o meu afeto pela casa da qual eu pareço estar afastado, mas na realidade não estou. Outro dia, precisei assistir com o meu neto mais novo a uma das 3 porções da trilogia do... Não, Harry Potter. E o meu neto tem lá seus 12 anos e já é um gozador como o avô. Ele olhou no meio do filme e disse: vovô, esse é você. Eu disse: eu quem? Era o Nicolas, quase sem pescoço. Aquele fantasma
que voejava lá no meio dos estudantes. Eu digo, meu neto, mas ao menos o Nicolas é um fantasma alvissoreiro, alegre, satisfeito, contente, que passa pela vida e ninguém mais percebe que ele está vivo, porque ele já se tornou de tal forma comensal que faz parte dos móveis e utensílios. Portanto, embora esteja fisicamente fora da corporação, eu estou transformado em uma parte dos móveis e utensílios da casa. Significando isso, que até em razão desses quase 50 anos de lidanças com a ordem, conheço os seus mistérios, as suas qualidades, os seus defeitos, as suas fraquezas, os períodos em que ela se ligava menos, talvez, quem sabe, às causas do respeito aos direitos humanos, porque todos nós temos nossos defeitos. E dos períodos maiores em que a ordem, como hoje, está pugnando pela liderança no restabelecimento daquilo que seria profundamente ligado às esperanças dos jovens, e que os jovens hoje pouco têm, que se chama liberdade. Que vocês dirão, o Paulo Sérgio foi convidado para falar sobre prerrogativas no Estatuto, diferenças práticas da lei velha e da lei nova, e vem aqui com um tema diferente. Não, porque o Estatuto, tanto o antigo como o recente, são as cartas magnas da liberdade do advogado. Então, ao falar da libertação do povo brasileiro, eu estou ao mesmo tempo me referindo ao passado, ao presente e ao futuro. Quando eu comecei essa lide lá pelos idos de 1959, talvez seja a época em que os pais de muitos daqui estavam na adolescência, quem sabe, não sei. Quando comecei isto, escrevi um começo de dissertação que se chamava Advocacia no Futuro Próximo. Assinou esse estudo comigo hoje, ainda vivo e atuante, Valdir Troncoso Pérez, este sim, o ícone da advocacia criminal brasileira, uma figura que está viva ainda e que viva, embora já é lendária nas letras jurídicas criminais do país. E lá talvez eu estivesse aprendendo a interpretar as cartas, a fazer o jogo do buzo, a olhar aquelas pedrinhas verdes e vermelhas e amarelas dentro daquela cesta que as mães de santo atiram quando querem discernir a sorte e o azar de alguns. E lá em 1959, o Paulo Sérgio Moço já preconizava, já adivinhava o que nós temos hoje. Eu estou falando sobre os dois estatutos. O que nós temos hoje, a partir dos idos, vamos ser discretos, a partir dos idos de 1964, alguma coisa desesperadamente angustiada, porque entendemos que a liberdade nos foi outorgada. Ela foi formalmente outorgada ao povo brasileiro. Mas para aqueles que são mais antigos, aqueles que já chegaram à terceira idade e aqueles que são sobreviventes, e sobrevivente este advogado é, eu me sinto a certa altura um feiticeiro do passado perdido num mundo que já não é mais o meu.
porque aos 68 anos já tenho quase 50 anos de advocacia. Naquele tempo se começava muito cedo. E pude introduzir-me e ser parte, por que não, da história do nosso país. É a vaidade, é o orgulho que os velhos marinheiros têm. Aquela vaidade ou aquele orgulho que lhes permite, ao menos, manejar uma escota daquele veleiro enorme que é a nação a qual pertencemos, e alguns cordéis. Este velho marinheiro teve a possibilidade de manejar dentro do mar revolto que era a ditadura, e que hoje parece, segundo se diz, segundo se ouve, é um Brasil democrático, com a plenitude de um estatuto que completa hoje 10 anos. E na plenitude de outro que foi revogado por este, que era melhor do que este, diga-se de passagem, mas que foi promulgado exatamente dentro do período ditatorial. Vejam os advogados e advogadas, que coisa curiosa. No tempo em que se intrometia a ditadura, votou-se uma lei 4.215, que era um sinônimo exponencial de uma Carta de Liberdades, que foi seguido e foi revogado por outro, que hoje completa 10 anos, e que, embora manobrando no interstício da outra e assegurando algumas liberdades, tem sido dicotomizado, tem sido triturado, tem sido macerado esse estatuto por uma espada, que é uma espada terrivelmente cortante, que é a espada da deusa Justiça. Vejam que coisa extravagante. Percebam que espetáculo dantesco é aquele que os velhos marinheiros percebem e interligam na memória. Uma Carta das Liberdades, que é o estatuto ao qual o presidente Durso acabou de se referir, e uma Carta das Liberdades que tem sido dilacerada exatamente por aqueles que impunham o cetro e que impunham o ferro da lâmina que deveria proteger as liberdades. Um estatuto que tem sido entrecortado pelo próprio Poder Judiciário, que nos castra a prerrogativa que nós obtivemos há 10 anos atrás e que obtivemos no próprio período da ditadura, em 1963, em pleno golpe de Estado. Uma justiça que perdeu aquilo que deve ser o apanágio do juiz, que é o equilíbrio em dizer o direito e que é também a ausência de temor. Nós temos um estatuto hoje que é uma Bíblia, mas é uma Bíblia que, aberta pelos santos que deveriam guardá-la, que são os santos que vestem a toga dos juízes, é absolutamente inferiorizada, é aviltada, é envergonhada, é macerada, é mirtificada, é destruída de tal forma que a nossa beca, com aquele debrum vermelho que deveria honrar-nos, tem o debrum misturado no sangue da projeção das maldades que fazem com o nosso povo. Então, meus amigos, dentro dessa perspectiva em que eu afirmo que o primeiro defeito do juiz moderno brasileiro é o medo, nós devemos indagar
Qual é o fenômeno que transforma ou transformou o poder judiciário brasileiro em um fugitivo da capacidade que ele próprio poder tem de dizer a suprema virtude do patriarca, quer dizer, o direito? Qual é o grande opróbrio que está a cinturar a possibilidade do nosso poder judiciário de ser equilibrado? De vez em quando, este velho advogado se indaga sobre isto e começa a refletir sobre quais razões tem levado o nosso poder judiciário a não ser o fiel da balança, no sentido de permitir que a classe dos advogados exercite a sua força para a qual a classe foi forjada, no sentido de exercitar a defesa do cidadão. Vocês já pensaram nisso? Qual é o grande problema? Qual é a grande indagação que nos pode levar a uma conclusão qualquer sobre o medo que nossos juízes têm? Num período que todos nós dizemos é um período de redemocratização, não? Nós estamos num Brasil pleno de liberdades. E porque aqueles que foram entronizados na perspectiva absolutamente imaculada de garantirem a liberdade do nosso povo, por que é que eles se escondem atrás das portas dos tribunais? E enquanto se escondem, deixam de dizer o nosso direito, e deixando de dizer o nosso direito, permitem que o poder se entronize, este sim, acobertado por um minotauro cuja origem, cujo nascedouro está na própria atividade dos nascituros na era primitiva, que eram aqueles gerados por uma deusa chamada força. Então, nós temos como primeiro pressuposto, ou como premissa fundamental, nós temos a convicção de que os juízes têm medo porque só se tem medo da força, ou força real ou força fictícia, ou força advinda de um poder mais forte do que aquele poder que a criatura recebeu para exercitar a sua augusta função de dizer o direito. E qual é a força hoje que deixa os nossos juízes intimidados na plenitude daquilo que nós poderíamos chamar de um processo democrático, de restabelecimento das garantias individuais, de maiorização da possibilidade de o cidadão ir, voltar ou ficar conforme a pretensão maior que tiver no momento? Que força é essa que amedronta os nossos juízes a ponto de, pensando que estão a exercer a justiça, estão exatamente a deslustrar a possibilidade do exercício do contraditório? Que força é essa que deixa os nossos juízes tíbios enquanto fingem que estão fortes? Como aquele lutador de sumô que se acocora e se ajoelha e pretende impressionar pela massa de gordura que põe aos olhos da comunidade. Quem conseguiria pensar e refletir sobre esse tipo de força?
é o poder. É o poder. Porque o poder existe desde que surgiram os dois primeiros homens na face da terra, Caim e Abel. Caim e Abel. Caim matou Abel. O mais forte destrói o mais fraco. Aquele que tem maior capacidade econômica se incumbe de tirar as forças daquele que se põe por baixo, dentro da cornucópia do amealhamento dos dinheiros. É vontade do povo, é vontade do povo. Se dirá, é o povo que quer que o poder judiciário seja equilibrado no sentido de exercício da extrema severidade contra o seu semelhante. É o povo que quer lá na Arábia, lá no Iraque, a decapitação dos reféns. É o povo que exige na China que imediatamente após a sentença condenatória, o carrasco, cada condenado tem o seu carrasco pessoal, que é uma atitude nobilitante, lhe deu um tiro na nuca. E o juiz exige que a família do morto pague a bala. É assim que se processa na China. É o povo que permite que o presidente Bush fique alegre quando se enforca ou se eletrocula um cidadão. É o povo. Somos nós. Somos nós que chegamos a esse limite extremo do sadismo e da maldade, a exigir cada vez maior dose de severidade e de tal forma severa a execução que o próprio carrasco vira a cabeça para não ver o sangue extraído do corpo do infeliz que foi decapitado. É o povo, somos nós que queremos isto. É o povo que exige, que pede, que determina a um tribunal federal que exercite a justiça contra aquele que faz parte do seu sangue, que se entranha na sua própria casa, que usa a própria toga dos executores. É o povo que determina ao Tribunal Federal que sacrifique aquele que é o seu companheiro, como o velho Abraão na Bíblia, a incendiar o corpo de seu filho, e exiba esse elemento que faz parte do seu grei, que exiba perante 50 milhões de cidadãos. É o povo que exige que esse Tribunal Federal mande algemar um juiz, porque juiz ainda é, mostrando o corpo desse homem entre ferros a 50 milhões de brasileiros. É o povo que quer isso. É o povo que faz com que as prisões preventivas no Brasil sejam protraídas no tempo até limites nunca antes navegados, sob a justificativa de que é preciso, porque o Estado não dispõe de meios para levar o processo adiante em curto tempo previsto na lei. É o povo que manda que as regras de processo sejam desajustadas e sejam envergonhadas, porque o juiz assim quer, e nos períodos de exceção, a lei que vá às tintas, porque a vontade do povo é que determina aquilo que o juiz deve fazer. É o povo que faz como se fez na Alemanha nazista, não, meu presidente, em que o direito penal e que o crime era qualquer conduta contrária ao são sentimento do povo alemão, que está voltando, está sendo importado tal conceito da velha Europa com os chamados juízes de mãos limpas, que mãos limpas talvez não tivessem. O dos promotores de justiça cheios, plenos de imponência,
exigindo para eles a qualidade de supremos censores da nossa nação, eles também estão cheios de pecados, por baixo da fornalha, por baixo do fogo que acicata os desejos humanos. É o povo que quer isso. É o povo que pediu à Suprema Corte Brasileira, 10 anos atrás, disse o presidente Durso, a conceder uma liminar numa ação direta de inconstitucionalidade, deixando durante 10 anos na gaveta essa liminar. Uma liminar contra um dispositivo de lei que abrigava, no fim das contas, uma prerrogativa de um advogado poder defender o seu cliente na plenitude. É o povo que fez com que o nosso estatuto, o novo, fosse de tal forma picotado que 3 ou 4 dispositivos fundamentais ao exercício da advocacia fossem deixados ao léu, a fim de que a classe dos advogados fosse enfraquecida a tal ponto que não pudesse exercer a contento o direito de resistência, não do advogado, que é um simples núncio, mas daquele infeliz que o advogado conduz ao tribunal. Qual é a vontade do povo? Quem faz? Quem fez? Quem desfaz? Quem modifica? Quem acidula a nossa vontade? Quem gera? Quem cria a opinião pública? Aqui no Japão, na China, na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos da América do Norte, na Argentina, quem faz a vontade popular? É uma indagação que este velho advogado sempre traz como motivo de reflexão na consciência. Qual é o tipo de poder? Vamos lá. É o poder das armas? Não, não é o poder das armas, porque, embora o poder executivo as tenha, elas não são exibidas em praça pública, não, presidente? É o poder dos dinheiros. Quem sabe os dinheiros têm um pouco de responsabilidade dentro desse pressuposto todo que vem por aí, está chegando por aí. É o poder da imprensa. Da mesma forma que nós temos receio de falar, não contra a magistratura, mas contra a tibieza com a qual o Poder Judiciário se tem conduzido no país, salvo exceções. No Supremo, conhecidas são 2 exceções maravilhosas, o ministro Marco Aurélio, o ministro Celso de Mello, que são 2 expoentes das garantias da libertação dos nossos problemas, dos problemas dos cidadãos. Quem sabe nós tenhamos hoje como representante máximo do poder, que é um só. O poder tem 1000 facetas, mas é sempre a mesma criatura. Quem sabe essa força toda hoje, responsável pelo envelhecimento da nossa classe, esteja sendo representada exatamente por aqueles que os próprios advogados se encarregaram de fazer reviver. Porque se nós voltarmos lá aos idos de 1973, 74, em que a plenitude da ditadura estava compondo um presente tétrico no Brasil, foi daqui, desta ordem dos advogados, com primazia para São Paulo, que nasceu o primeiro grito de liberdade pela
recomposição da chamada liberdade de imprensa. Nós, advogados, libertamos um monstro. E esse monstro agora está a nos manipular de tal forma que nós não sabemos como lidar com ele. Nós geramos um cérebro. A imprensa, e quando se fala em imprensa, se fala naquela falada, e se fala naquela escrita falada, aquela significada aí pelo áudio, pelo vídeo, a escrita representada pelos jornais, que são poupados, inclusive, pelo próprio segmento do poder, que está sendo chamado de poder executivo, porque o poder executivo alimenta contra o primeiro, que é a sede original do poder, perde as possibilidades de vida porque não é mais alimentado pela publicidade oficial, pela propaganda, pelas verbas poupudas, advindas da necessidade de que o poder se maiorize aos olhos do povo. Já pensou alguém em lutar, em disputar contra uma Rede Globo de televisão, a colocar as suas razões, as suas premissas contrárias a um sistema de força que atinge os mais profundos rincões do nosso país, que cria, que descria, que gera, que mata, que inferniza e que leva ao túmulo, às vezes, uma criatura que tenha a coragem de enfrentar tal reduto de poder. Quem já teve o destemor de se manifestar contrariamente a um ratinho, a um Datena, a um detentor de um desses programas de televisão de quinta categoria que fazem e desfazem a personalidade de um ser humano, transformando-o de um dia para o outro de santo em demônio, de virgem intacta em prostituta, de profissional competente em cidadão deletério. Quem tem esse tipo de coragem? Até nós, dentro desta corporação, quando temos os nossos conflitos, os nossos embates, os nossos litígios, precisamos pensar duas vezes nos nossos conselhos seccionais e nos nossos conselhos federais, a ver se é ou não a oportunidade do embate final, do golpe de sabre de um samurai a afirmar a uma dessas empresas televisivas que elas, empresas, se manifestam contra um mínimo de dignidade que precisa ser reservado a um ser humano. Qual de nós? Qual parte da nossa corporação ou do próprio Ministério Público, que é uma outra parte, é um outro setor desse cérebro infernal? Quem tem qualificação suficiente, por exemplo, para recriminar um tribunal que permite que um juiz, ainda no exercício das suas funções, para a Bahia, da Bahia para Alagoas, sem que se desse satisfação a qualquer? Qual setor da nossa corporação mesmo considera importante, por exemplo, exigir que um delinquente pluriapto
misto, plurirreincidente, não importa, multiação, tirado de um antro de tortura em que ele tem 1,5 metro por 1,5 metro para tomar 1 hora de banho de sol por dia, 1 hora de banho de sol. Um sol que não passa pelo buraco onde ele está a esperar o astro-rei. Porque quando ele pensa que vai tomar um pouco de luz, a luz já passou. Esse homem está há mais de ano a suportar essa tortura, essa coisa terrificante. E nós estamos quietos, porque esse homem é plurirreincidente. Esse homem é um homicida perigoso. E não surge ninguém, ao menos, que afirme: matem-no de uma vez. Por que matá-lo devagar? É preferível que ele seja exterminado de uma vez só, porque será um ato de piedade e não um ato de tortura. E qual é o segmento da nossa corporação que usa esse estatuto ou o outro estatuto e a Constituição Federal e o Código de Processo Penal e as leis que regem isso tudo e garantem a integridade do corpo? Porque é um homicida. Porque é um assassino. Porque é um traficante de entorpecente, e ai daquele que se puser em campo para defendê-lo. Seja o advogado, seja o Instituto dos Advogados, seja a Confederação das Famílias Cristãs, seja a maçonaria, seja o Rotary Club, seja o próprio Ministério Público que coabita nesta coisa horrível e finge que não viu. E se esconde. E se homicia por detrás do esquecimento. Porque o povo quer. O povo exige que esse homem seja torturado. Já se fez isso na Idade Média, no século XIV, no século XV. Por que não se fazer isso agora? Então, presentemente, nós fazemos isso e o Poder Judiciário vê. Olha, e o juiz deixa a sua toga e vai jantar com seus filhos e vai dormir o sono dos justos. E dormindo o sono dos justos, fecha o Código Penal, que é a sua Bíblia. É o seu código sagrado. E acorda no dia seguinte e vai distribuir justiça. E qual é o componente dessa nossa cidadania que tem o seu olfato ativado pela podridão das nossas cadeias públicas na esquina dos nossos bairros granfinos, e que passa à frente e pensa: nessa cela estão 40, onde só pode estar 2, e cheiram mal, e fazem cocô num buraco no chão no meio dos outros todos, e na cela à frente há 5 ou 6 mulheres, sem janelas, sem cortinas, e convivem homens e mulheres como se fossem machos e fêmeas destemperados. Quem reclama? Há coisas mais importantes. O presidente Busato, creio eu,
nessa última posse do nosso companheiro Eros Grau, deve ter entendido que a situação era extremamente importante para não ser perdida. É muito mais importante falar naquele que morre dentro de uma cela podre do que buscar o retempero do salário mínimo, creio eu. Eu não conheço o teor do segundo discurso de Busato, mas acredito que ele deveria ter falado sobre o ser humano e não sobre o aumento da quota parte do salário mínimo do nosso cidadão. Isso é estatutário, porque nós temos obrigação de zelar pela Constituição Federal, está no Estatuto. Nós temos obrigação de retemperar as garantias aos direitos individuais, está no Estatuto. Nós temos obrigação de ser corajosos, está no Estatuto, por via indireta, mas está. A advocacia não admite os covardes. Se o juiz tem medo, se ele se esconde atrás das portas do seu sacrário, isso não se estende ao advogado, porque o advogado nem sacrário tem. Tem um pano, às vezes, velho e cheio de buracos, com uma beca que eu uso há 40 anos, 46 anos, a mesma beca, lavada de vez em quando, mas mantida no estado, porque aquele odor de suor é ao mesmo tempo o cheiro do suor, mas é o sumo do sacrifício que o advogado precisa despender na defesa daqueles que necessitam dele. É um pano que cheira ácido, mas cheira bem, porque traz a tristeza do mundo em volta dele. Nós não temos o direito à tibieza. E estamos ficando com medo. Por uma razão muito simples. Porque os jovens têm sido ensinados a ter medo nas faculdades. Coisa esquisita. O professorado, na grande maioria das nossas universidades, é composto por juízes e promotores públicos, que deformam o jovem, que o ensinam a respeitar, e respeito tem muito a ver com amedrontamento. Você vai aprender a ter medo do poder. Essa é a lição que nós jovens recebemos nas nossas universidades. E quando amadurecemos para a vida profissional, e vem outro pedaço do poder, e esse pedaço de poder é absolutamente psicanalítico ou psiquiátrico. O moço vê no juiz o retrato de um pai severo, repleto de mandonismo, com um poder de império que ele, moço, não consegue arrostar. O juiz se transforma num pai, mas um pai com um chicote na mão, com a chibata em riste. E não tem coragem de enfrentar aquele que representa, na verdade, mitologicamente, uma porção grande da força. Se eu tivesse a possibilidade de me intrometer no Ministério da Educação, que também até 3, 4 meses atrás era um ministério absolutamente corrupto, apodrecido, a ponto de se ter permitido que nós tivéssemos no Brasil 800 faculdades de direito. Que coisa horrível.
contra as quais a ordem não lutou como precisava lutar. Diga-se também de passagem. Quando eu digo a ordem, e na medida que eu sou o ícone, eu sou o sobrevivente, eu sou o Nicolas quase sem pescoço. Então, o Nicolas quase sem pescoço pode dizer, o pecado é nosso, talvez um pouco meu também. Mas soubemos trabalhar com os problemas alheios, como Busato soube trabalhar no salário mínimo e não soubemos trabalhar pela manutenção da dignidade da nossa profissão. Então, vai o jovem, não conhece o estatuto, o que um juiz conhece do estatuto da advocacia? O que um promotor público conhece das nossas sangrias profissionais? Eles ensinam o moço a se amedrontar. E o moço sai com um diploma de covarde, graduado em covardia. O que é terrível. Mas é verdade. Vocês sabem que o velho marinheiro está dizendo absolutamente a verdade. Eu li um livro outro dia, aliás, eu li um livro, não. Eu leio 3 livros hoje, não leio mais livro de direito. Aos 68 anos de idade eu tenho o direito de inventar, não? É uma invenção respeitável. Porque para contrariarem a minha invenção é preciso que tenham uma capacidade suficiente de imaginação para poderem argumentar bem. E eu tenho uma dose extravagante de fantasia aos 68 anos. É difícil o combate nesse terreno da ficção. Então, na medida em que eu não estudo mais e tenho o direito de inventar, eu diria que eu tenho 3 livros de cabeceira hoje. Outro dia me perguntaram qual é a dogmática, doutor Paulo Sérgio, que o senhor segue hoje. Eu disse, eu tenho o direito de seguir Scaramouche, o Fazedor de Reis. Vocês não leram? Devem ler. Ivanhoe, Rogério leu. Ivanhoe, Rafael Sabatini. Quando eu era pequeno, aos 10, 12 anos de idade, assim que eu comecei a ler, eu li a primeira edição que eu tive nas mãos de Ivanhoe. Hoje eu a tenho encadernada ao lado da minha cabeceira. Eu dizia, tia, me dá o Ivanhoe, que era a história exatamente dos tempos da cavalaria andante, em que o cavaleiro punha a sua cota de armas, a sua espada e saía quixotescamente pelo mundo a lutar contra o dragão. Essa era a minha advocacia quando eu comecei a advogar em 1958, sei lá, e continua sendo. Eu continuo com a espada enferrujada, com a lança, com a armadura cheia das moças, mas continuo lendo Ivanhoe e continuo lendo Scaramouche, que era um advogado que se punha contra o Terceiro Estado quando a França deixou a realeza e passou para a liberté, égalité, fraternité, que era a suprema basófia, não, presidente? Liberdade, igualdade, fraternidade, Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nós não aprendemos isso no colégio? Vocês aprenderam isso na faculdade, no 2º grau, no colegial? Liberté, égalité, fraternité. Em nome da liberté, égalité, fraternité, o Terceiro Estado decapitou num só dia 2.000 pessoas na Bastilha. Já veem vocês que a nossa própria liberdade é banhada em sangue, não? Estou a dizer alguma coisa errada? Que coisa horrível Paulo Sérgio está dizendo.
a fruição da liberdade banhada em sangue. Vocês me tragam um exemplo. Nós vamos passar aos debates, se eles quiserem. E eu estou a terminar. Vocês me tragam um exemplo, meus jovens, moços e moças, de uma nação que haja recomposto o seu equilíbrio entre o poder do Estado e o poder do cidadão sem sangue, em paz. Não. O palestrista pode estar errado. De repente aconteceu em algum lugar, no País das Fadas. Mas não se obtém o restabelecimento do equilíbrio quando esse equilíbrio é tisnado pela força do poder autoritário, a não ser com uma reação que é uma reação que tende a ser violenta. É preciso que nós entendamos isso, moços e moças. Nós estamos de tal forma envergonhados, aviltados, que nós nos esquecemos de que lá no tempo da realeza mesmo, da velha França, os advogados acordavam às 6 horas da manhã. Era a hora em que eles praticavam a higiene pessoal, colocavam as suas becas, os seus panos negros, como aqueles panos que nós usamos hoje, em primeiro ato, antes de irem à corte, eles iam à missa. E pediam a Deus que lhes desse força para poderem resistir contra o poder. E não usavam barba comprida e não usavam cabelos compridos, porque, contrariamente aos nobres, eles queriam que o povo lhes visse as faces. Porque aquela barba hirsuta dos nobres e aquela cabeleira comprida escondia muitas vezes a visão daquele que se dedicava à maldade. Então os advogados eram transparentes. E nós estamos nos acovardando. Nós estamos negociando, como se nós pudéssemos negociar a liberdade, como se a liberdade fosse inscrita no Código Comercial Brasileiro. Como nós pudéssemos entregar um pedaço da liberdade para a garantia daquele pedaço de pão que nos dão todos os dias e cada vez menos, porque cada vez que passa o dia, menos vem respeito à nossa dignidade, e na medida em que nós perdemos o respeito à nossa dignidade, nós perdemos a competência para a advocacia. Então, havia um livro de Albert Camus, que é o outro livro de cabeceira que eu tenho, que eu leio até hoje. O Homem Revoltado. O homem revoltado é aquele que mantém íntegro o seu poder, sim, de equalizar os direitos próprios, os alheios, e de não se curvar à força do outro tipo, da outra espécie do poder. O homem revoltado é aquele que luta sozinho, se preciso for. E que, se não puder lutar sozinho, se une em grupos, em comunidades, como havia lá nos anos passados, lá na Idade Média, havia as guildas. Vocês estudaram as guildas? Alguém estudou a Introdução à Ciência do Direito aqui? Eu creio que isso nem existe mais nos cursos jurídicos. As guildas eram convenções de sapateiros, de trabalhadores, construtores de igrejas que detinham o segredo da construção daquelas partes côncavas nas quais as igrejas se diferenciavam, faziam exames. Os candidatos, os aprendizes faziam exames nas guildas.
sapateiro, merceeiro, construtor, edificador de igreja, padeiro. Havia exames no século XIII, na Europa, na França, na Itália, na velha Suíça, havia exames para que os aprendizes pudessem exercitar o seu ofício nas guildas. E as guildas se transformaram na ordem dos advogados, inclusive. Porque nós temos os aprendizes, temos os mestres, temos os ícores, temos as lendas vivas, que é uma antecipação do fim. Você é uma lenda viva, vira a cara para lá, que eu quero viver muito mais, ainda que lenda viva. Mas eu sou chamado assim de lenda viva, porque sobrevivi e faço parte da guilda. Mas houve um tempo, inclusive, e esse tempo não é tão longínquo assim, em que o senhor feudal decidiu terminar, acabar com as guildas, porque o artesão queria ganhar mais, o merceeiro queria ter mais liberdade, inclusive para passear com a sua mulher abaixo do palácio e não ser vítima da primeira noite, que era o direito que se assegurava ao senhor feudal que tivesse a primeira noite da recém-casada. Eles escondiam as mulheres. E chegou uma hora em que o artesão disse: espera aí, a mulher é minha. E começaram a discutir, começaram a debater e foram à guerra. Morreram muitos, destruíram o castelo, mataram o senhor feudal às vezes e criaram um outro tipo de força, que era aquilo que nós chamamos no presente de força socializada. Aí sim a vontade do povo. Para terminar, meus jovens, moços e moças, nós temos 450 mil artesãos. Nós temos um vilarejo que tem quase 500 mil de trabalhadores, que continuam abaixo das ameias, esperando os ossos que o senhor feudal atira lá de cima. É que o osso que o cachorro não quis comer, porque estava empanzinado em demasia. Nós ficamos lá disputando o resto do ossário. Em outros termos, a mensagem que este velho cavaleiro andante está deixando para vocês é uma mensagem que há uns anos atrás haveria talvez receio de ser transmudada ou de ser posta publicamente à censura dos mais jovens. E que hoje, na medida em que a terceira idade está chegando, já não há mais receio de se dizê-la, não. O antigo pode dizer muito mais do que o jovem. O antigo tem quase o privilégio da imunidade. E tem. Dentro desta falta de reflexão, dentro desta imprudência, dentro desta extensão inominável do convite à resistência, este velho advogado deve dizer a vocês que não há mais tempo para negociar. Não há mais hora do negócio. Não é mais época da genuflexão. Eu vou contar uma coisa a vocês que se passou quase na discrição. Para arredondar essa minha palestra, que já vai longe, há uns 5 meses atrás, o velho marinheiro estava aí em dúvida se apoiava ou não o doutor Luiz Flávio Borges Durso. Porque o doutor Luiz Flávio era moço, era jovem, era elegante, falava bem, era sedutor, insinuante,
E este velho advogado olhava o Dr. Luiz Flávio Borges Durso e pensava, será que ele é corajoso? Até que houve um problema sério lá em Osasco, em que um promotor público insultou um colega nosso, e lá foi o ícone, é o destino do ícone. Cavaleiro andante. E o Lenda Viva chegou lá, havia 600 advogados com a bandeira nacional, com a bandeira da ordem, iam invadir o fórum de Osasco. Estava toda a população advocatícia de Osasco nas ruas, cantando o hino nacional. Ouviram do Ipiranga, as plácidas e o ícone aqui. Digo, meu Deus do céu. E quando eu percebi, eu estava sendo empurrado à liderança. Não dava para fugir, porque eu estava na frente e os que estavam atrás me empurravam. Inclusive, eu saí no jornal. Eu estava dizendo, calma! Calma! Isso não, saiu no jornal, o herói. Eu era o herói. Mas a meu lado estava Luiz Flávio Borges Durso, que entre os candidatos teria sido o único a chegar, a dar o braço ao velho advogado e a enfrentar o juiz. E a conversa foi uma conversa arisca, mas agradável, porque o juiz ofendeu o velho advogado disse, olha, se Vossa Excelência me deixa nervoso, eu vou embora. E se eu for embora, vai morrer gente. Dê uma olhada pela janela. E havia lá uns 500 companheiros em pé de guerra. E a situação em Osasco mudou. Hoje é uma comarca tranquila, os juízes respeitam os profissionais porque se chegou ao extremo. Então, qual é o recado? Óbvio, eu não sou um desesperado, mas eu creio que é a hora de se enfrentar esses problemas, as prerrogativas e as ofensas ao estatuto. Eu não vou ler essa coisa aqui, porque você chega em casa, pega uma Coca-Cola bem geladinha, acende um abajur, se arrumam, pega um sofá preferido e vão ler os dois, são pequenos. Eu não vim aqui para ler o estatuto, porque o importante é muito mais a imagem do que se deixa do que aquilo que se lê. Mas a ideia é de que se parta para um comportamento bem diferente daquele que nós temos tido, inclusive a própria corporação, meu caro presidente. Eu creio que a ordem hoje pode ser mais do que um reduto moral. Pode ser uma guilda extremamente perigosa ao exercício do poder que vem por aí. E creio que não há outra saída. Ou vocês se armam e enfrentam o mau juiz, o promotor público maldito, o desembargador sem critério, o representante do Poder Executivo que não creia na altaneria da beca, ou nós estamos perdidos. Nós vamos continuar mendigando, que é o que tem acontecido. Movente para aqueles que se alimentam à custa da assistência judiciária, que constitui um pedaço dos ossos que o senhor feudal joga lá de cima. Em outros termos, Mussolini foi pendurado de cabeça para baixo numa árvore. Adolf Hitler morreu num bunker, dizem aqueles que acham que nem está vivo. Mas entre os mistérios das coisas que acontecem por aqui, e que já aconteciam no meu tempo de jovem, e que vão acontecer depois que eu já me for, que coisa horrível a gente ir, mas mais cedo ou mais tarde, eu vou ter que prestar minhas contas.
Eu recebi um dia aqui, faz uns 30 anos, 30 anos, gente. Apareceu um indivíduo com um estojinho. Ele apareceu, deixou em cima da minha mesa, eu queria ser importante, eu trabalhava aqui o dia inteiro, a família sofria o cão, porque a minha vida 24 horas por dia era a Ordem dos Advogados do Brasil. O meu maior pecado é ter deixado a minha família pela outra paixão, da qual eu me redimi. Mas eu recebi o estojinho, veio o estojinho, e a criatura que me deixou o estojo sumiu. Eu abri. O estojo tinha 2 moedas que eu conservo ainda. Eram 2 moedas de prata. Uma era uma homenagem ao Adolf Hitler, tinha lá a suástica. A outra tinha a efígie de Mussolini, de um lado, com um capacete. E do outro lado tinha talvez a única coisa que Mussolini fez de bom pelo mundo. Uma frase. Meglio vivere un giorno di leone que una vita di pecora. Em outros termos, para aqueles que descendem dos italianos e para aqueles que não descendem, é muito melhor viver um dia de leão que uma vida de ovelha. E tenho dito. Muito obrigado a vocês. Antes de passarmos a segunda fase para a abertura dos debates, eu gostaria de pedir ao Dr. Celso Nakamura de Oliveira, Dr. Carlos Alberto Romagnoli e Dr. José Roberto Gutierrez, que fizesse parte aqui da mesa para me ajudar um pouco, que eu vou precisar fazer uma saidinha estratégica devido a uma certa incontinência não moral. Não moral. Mas, por favor, venham conosco aqui. Até para... são incontinências necessárias. Então, desde já, fica franqueada a palavra aos nossos queridos amigos que compõem essa seleta e maravilhosa plateia para fazer as perguntas diretamente ao palestrante. Pode ser assim, doutor Paulo Sérgio? Não é? E podem fazer diretamente a pergunta ao palestrante, ele, tenho certeza, terá prazer em responder. Só peço, pelo adiantado da hora, que sejam objetivos nas perguntas. Não ouso recomendar a mesma coisa para o palestrante, porque ele é dotado dessa ira santa, ele pode me confundir com algum habitante do mais embaixo. Doutor Paulo César, doutor José Roberto, seu companheiro de mesa, eu gostaria que o senhor tecesse um comentário sobre uma situação explanada aqui na palestra. O senhor falou que concordo plenamente que nós, advogados, saímos hoje das faculdades com um diploma de covardia que deve ser revogado no nosso dia a dia de labuta. Talvez esse diploma de covardia que é concedido a nós não seria consequência direta de uma ineficácia da nossa Ordem dos Advogados, que nos últimos 15 anos deixou de exercer sua vocação como defensora dos direitos da cidadania, uma ordem que surgiu junto no movimento constitucionalista de 32, que teve como seu primeiro presidente Plínio Barreto, que foi até Getúlio Vargas exigir uma constituinte, que teve papel importante na Revolução de 64 em estabelecer o Estado Democrático de Direito, nas diretas já, responsável direta pelo movimento, e mais recentemente pelo impeachment. Depois do impeachment, parece que a ordem perdeu sua luz, perdeu seu brilho. Não seria ela hoje responsável por esse estado que está se degradando nas universidades brasileiras? E talvez ela não teria chegado a isso por até mesmo um acomodamento dos advogados mais antigos, que, enquanto o mercado de trabalho estava bom, estava estável, resolveram só colher os frutos e não arar a terra. A ordem sempre foi corajosa
mas na defesa dos direitos alheios. Isso é curioso, é um paradoxo. Nós somos extremamente valentes quando surge um problema comunitário ou social que diga com o miserável, com o pobre, com aquele que se põe famélico na periferia, contra aqueles que querem restringir os direitos dos metalúrgicos, etc. Quando se trata da luta pela maiorização da advocacia, estranhamente a ordem é envergonhada. Parece que nós temos timidez na luta pelos nossos direitos, achando, por orgulho até, que nós não precisamos disso, porque somos capazes de sobreviver à nossa custa. Não, a ordem nunca foi covarde nesse sentido. Ela foi, talvez, desnaturada no direcionamento da sua vocação. Porque a sua vocação primeira é cuidar da sua família. E nós temos esquecido isso agora, é que nós começamos a pensar nisso com mais agressividade. Depois que nós restauramos os destinos libertários do povo brasileiro, depois de nós protegermos essa imprensa que se virou contra nós como se fosse um escorpião danado, não? Que coisa esquisita. Nós libertamos aquele ser que estava subjugado pelo poder, pusemos-lo outra vez no amadurecimento e esse ser se volta contra o advogado numa atitude quase psicanalítica de matar o próprio pai. A ordem é a mãe da liberdade de imprensa no país. É a mãe da liberdade da Globo, é a mãe da liberdade da Visão, é a mãe da liberdade da revista Época, é a mãe da liberdade do Estadão, dos jornais maiores e menores, e os advogados são diuturnamente acusados pela imprensa. A imprensa deveria repensar isto, porque quando acontece um problema sério com o jornalista, quem vai defender é o advogado, não é o juiz. Não é uma questão de covardia, não. É uma questão de reflexão ou de orgulho em excesso, talvez. Nós defendemos os outros e nos pomos às escâncaras, à saraivada de flechas daqueles que nós libertamos. E agora? Eu queria fazer uma colocação para o senhor, Dr. Paulo Sérgio, por favor. Aqui o senhor atribui cada vez mais estas situações que os advogados vêm enfrentando. Eu acompanhei atentamente a sua exposição e entendi a sua colocação, mas é assustador o número de problemas que nós temos visto nesta casa aqui relativos a prerrogativas. E até quero fazer uma ponderação de que o número de desagravos públicos concedidos nos últimos meses que temos trabalhado, também é assustador. Então, isso me preocupa, quer dizer, o que está acontecendo com a autoridade pública brasileira, quando ela se defronta com o advogado, ou quando o advogado se defronta com essa autoridade. Que aqui nós devemos essa explicação. Em princípio, o advogado está atrapalhando. Nós estamos atrapalhando as comissões gerais de investigação da Câmara dos Deputados. Nós estamos atrapalhando aqueles juízes que foram postos em posições muito definidas no sentido de exacerbação das penas e das sentenças. Nós estamos atrapalhando a celeridade do procedimento quando se quer ou se pretende exemplar alguém, como, por exemplo, Fernandinho Beiramar, que é um símbolo da traficância, mas também é um símbolo da forma desesperada com que o Poder Judiciário está a tratar dos direitos assegurados na Constituição. Hoje nós somos figuras que atrapalham o exercício da chamada justiça rápida. Então é preciso que nós sejamos afastados. E nós nos deixamos afastar, embora sejamos 450 mil. Isso é que é curiosíssimo, como um exército tão grande pode ser amedrontado com tanta facilidade. Dentro dessa perspectiva aí, está se implantando, me parece, uma cultura, e isso, o que me assusta nisso tudo é o que me parece que
para esse marinheiro bem mais novo aqui, que isso parece que está sendo implantado de uma forma bem arquitetada, talvez até pelos meios da imprensa, no sentido de que se veja o advogado como alguém que está sempre a atrapalhar a justiça, né? Essa expressão que se utiliza de punir exemplarmente, não existe isso de punir exemplarmente. Onde é que se tirou isso? Quer dizer, essa cultura que está se criando no Brasil, no sentido de que o advogado atrapalha, não me parece isso algo meio que articulado? Isso já aconteceu no mundo. Sim, temos exemplos com o próprio Napoleão Bonaparte. Napoleão suprimiu a ordem dos advogados, depois foi obrigado a admitir novamente que os advogados, primeiro timidamente, depois por necessidade, exercitassem a advocacia. Nos países ditos totalitários, os advogados são em pequeno número, porque verdadeiramente eles turbilhonam a atividade da autoridade. O paradoxal é o que está acontecendo conosco. Isto aqui é muito angustiante, porque nós somos tantos e estamos numa situação tão vergonhosa. E isso me leva outra vez à conclusão do contraste de forças. Não há possibilidade de se valorizar a advocacia hoje, a não ser com o uso da agressão. Agressão mesmo, no sentido exato da palavra. Nós não temos mais como transigir. Nós estamos transigindo em todos os fóruns, nas distritais, nos juizados de pequenas causas, nos procedimentos administrativos, disciplinares, etc, etc, etc. É hora de dizer basta e cada um combater o seu combate, não é? E a única vez em que se obteve alguma coisa em São Paulo, na advocacia criminal, foi quando houve uma greve que foi, 85, inclusive, né, protagonizada pela antiga Acrimesp. Os advogados resolveram parar. E pararam a justiça. Se necessário que se vá à greve. Nós estamos, por exemplo, presidente, a negociar, e talvez não seja mais hora de negociar essa questão doméstica correspondente ao horário de abertura dos tribunais, dos fóruns, às 11 horas da manhã, não é isso? Isso, exatamente. 11 horas da manhã, e nós estamos nisso há 2 meses, 2 meses e meio, 3 meses. Eu creio que chegou o momento de alguém dar um murro na mesa e dizer ao presidente do tribunal: chega. Chega, porque não há mais condição de esperar. Sem dúvida. Não é isto? Há de chegar o dia em que 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 advogados vão se postar às portas velhas, antigas do tribunal, exigindo entrada. Então nós vamos ter realmente um problema sério. E para que esse problema não surja, creio eu, alguém tem que bater o martelo na mesa, e há de ser o nosso presidente Durso. E rápido. Eu tenho a impressão que a força do nosso presidente Durso está conosco também, porque, em verdade, isoladamente uma voz, embora seja uma voz potente, porque ela representa mais de 200.000 advogados, quer dizer, um contingente superior, se considerar do Estado, o Brasil todo, né? O maior seccional paulista, terceiro maior órgão de classe. Mas é preciso essa união. E para haver essa união, nós precisamos de um grande maestro, que eu acho que o Durso é esse maestro. E, pelo que eu sinto, não conversei com ele a respeito disso, mas nós estamos chegando nesse nível, o que me anima muito, porque nós não estamos investidos daquela autoridade que existe nos agentes e nas autoridades públicas, né? Quer dizer, aquela coisa do esteja preso, né? Que o senhor deve ter ouvido falar muitas vezes na época da ditadura. É o desacato, lógico que existe, não estou dizendo que não. Nós não temos essa investidura, essa autoridade pública. A única autoridade que nós temos, e nós não podemos perder isso, sob pena de perder a coragem, a independência e toda a razão de ser do nosso exercício profissional, se o senhor me permite colocar
rapidamente, nós não podemos perder, e desculpe o termo, é a vergonha na cara, né? Como diria o conselheiro Crispiniano, a Constituição brasileira deve ter 2 artigos. Artigo 1º, todo brasileiro deve ter vergonha na cara. Artigo 2º, revogam-se as disposições em contrário. E eu acho que essa santa ira, né, que o professor Paulo Sérgio nos colocou, eu tenho a impressão que, não havendo mais perguntas, eu quero proceder, se o ilustre palestrante nos permite, a finalização desse maravilhoso encontro desta noite. Eu tenho a impressão que nós precisamos recuperar isso. Agora, recuperar individualmente não é possível, só coletivamente, não me parece. E, como eu dizia, nisso está a dignidade da advocacia. E a nossa comissão, eu fico super feliz, muito feliz mesmo, muito contente, porque o nosso primeiro evento comemorativo ao Estatuto, nosso primeiro evento cultural também, patrocinado e idealizado pela comissão, os integrantes estão aqui conosco à mesa, tivemos essa feliz ideia de convidá-lo, sob o patrocínio aí também do Departamento de Cultura, Dr. Humberto Durso, e esse pessoal todo que nos ajudou a trazer o senhor aqui. Eu diria que o senhor não é só o ícone da advocacia paulista e da advocacia brasileira, não. O senhor é aquele paradigma que nós estamos procurando para que os nossos novos colegas que estão ainda na Forja, na Faculdade de Direito, fazendo seus cursos, vejam o que é um advogado da estatura moral e da estatura técnico-científica e da cultura e da erudição do Dr. Paulo Sérgio Leite Fernandes. Esse foi o objeto de trazê-lo aqui. E, além disso, nós temos acalentado aí já conversei com o Dr. Durso algumas vezes, de que nós possamos fazer isso nas faculdades de Direito. Exatamente dentro dessa preocupação de que os paradigmas que estão à disposição dos nossos colegas, futuros colegas que estão saindo das faculdades, são juízes, promotores, delegados e uma minoria de advogados. As faculdades mais recentes, isso era o contrário, alguns anos atrás. De uns anos para cá, as faculdades dão preferência a esses outros profissionais de outras carreiras jurídicas, os quais eu não estou a desmerecer, mas, na verdade, quem tem a visão ampla do direito, enquanto operador, sem dúvida nenhuma, desculpe as demais carreiras, mas é o advogado. E é essa visão que precisa ser dada aos nossos futuros colegas. De maneira que, aqui, em nome da nossa comissão de resgate da memória da OAB-SP, em nome de todos os seus membros, e aqui falando em nome também, se é que posso fazê-lo, Dr. Luiz Flávio Borges Durso, nós agradecemos a presença de todos nesta noite, convidamos a estar juntos na próxima quarta-feira e também na segunda-feira, dia 12 de julho, gostaria de fazer um convite agora em especial ao Dr. Paulo Sérgio Leite Fernandes, nós teremos um outro evento comemorativo da nossa comissão, que é a Epopeia de 32, um assunto que eu estive conversando com pessoas mais jovens que têm um grande, se é que se pode dizer assim, desconhecimento a respeito. E foi uma época muito importante da história do nosso Estado e do nosso país, e que serve também de algo assim que nós precisamos resgatar, no sentido de que todos tenhamos conhecimento e possamos nos orgulhar dessa época. Dr. Paulo Sérgio Leite Fernandes, eu agradeço uma vez mais a sua estada entre nós, espero que o senhor volte e espero que nós possamos fazer essa caminhada também junto às faculdades. Fica aqui já o convite para uma próxima oportunidade. Posso dizer uma Claro, deve. Só para terminar? Deve. Encerre para nós. Nós vamos ficando na terceira idade e vamos ficando cheios dos casos, né? Porque é memória, não é? Resgate da memória. Então eu digo, resgate da memória da ordem, resgate da minha também, não é? E a ordem tem... Não tenha dúvida. Quantos anos tem 72 anos. 72. Eu estou com 46 de advocacia, mais um pouquinho. A gente chega lá. Mas outro dia, esse negócio da gente ser ícone, não ser ícone, ser lenda, não ser lenda, outro dia aconteceu um fato curiosíssimo, porque há uns anos atrás resolveram me homenagear e puseram uma placa de bronze aí
numa das dependências da ordem, que era o curso de estágio profissional que eu criei. Então, nomearam lá curso de estágio profissional Paulo Sérgio Leite Fernandes. Está por aí a placa de bronze. E quando o inimigo tomava conta da ordem, a placa era tirada da parede. Quando a família, que era do meu time, ganhava, a placa voltava para a parede. O maior sintoma, o maior sinal de que hoje eu estou estável é que a placa está na parede. Já há um bom tempo. Há muito tempo, mas só para terminar, arredondar, engordar essa crônica, que é uma realidade. Outro dia eu queria uma vaga para um menino que era meu afilhado, porque todos têm afilhado, não? Lembro de Raimundo Pascoal Barbosa, ele tinha um afilhado que queria ser magistrado. E o menino estava fazendo concurso. Ele pegou o afilhado, levou o afilhado lá no 5º andar, os desembargadores vinham de toga, e Raimundo disse: "Senhor desembargador, esse menino tem que ser juiz." E os desembargadores ficaram horrorizados, porque o Raimundo estava pedindo publicamente, não é? "Mas, doutor Raimundo", aí diz Raimundo, "mas não é o que vocês fazem quando querem pedir para alguém ser aprovado no exame de ordem?" O menino é juiz hoje. Mas então o que acontece? Outro dia eu fui pedir aí para colocarem um afilhado meu que precisava fazer o estágio, não tinha dinheiro, e o estágio aqui é gratuito, não é isso? Até onde eu sei. É para gente pobre, devia ser para gente pobre, como a nossa universidade pública. Mas eu precisava arranjar um menino lá, disse, telefonei lá para... Menina, eu preciso de uma vaga aí para o meu afilhado. Ela disse: "Quem é o senhor?" Eu digo: "Eu sou Paulo Sérgio Leite Fernandes." Ela disse: "Esse homem já morreu."